Olá, esse é o nosso quarto e último bloco da aula do benefício salário maternidade. Agora a gente vai tentar finalizar aqui em 15 minutos. Eu acho difícil, mas a gente vai tentar. Senão a gente vai esticar um pouco mais aqui, tentar finalizar ele com 20 minutos. Mas vamos lá. Eu já disse para você que o benefício salário maternidade são 120 dias, tá? Então, ali a regra, o que a legislação traz, mas que geralmente isso é cumprido ali no caso do trabalhador avulso, da trabalhadora avulsa, né? Trabalhadora avulsa e empregada doméstica, é 28 dias antes do parto e 91 dias após o parto. E aí fecha os 120 dias, acaba e fim. Acabou-se, tá? E aí vem um detalhe, se por acaso a pessoa tiver gêmeas ou trigêmeos, tá? Tanto faz. O que importa é o fato gerador, e o fato gerador é o parto, e não a quantidade de criança que nasceu ou a quantidade de criança que foi adotada. O que importa é o fato gerador, parto, adoção ou guarda para obtenção de adoção. Não esqueça disso. A guarda, tá, que for concedida, ela tem que ser lá, tem que ter uma observação que é para fins de adoção, tá? Que isso fique claro, ok? Vamos dar continuidade. E aí a gente vem para os casos de cessação do benefício. Qual é a regra do benefício salário maternidade? Ora, 120 dias o benefício acaba, tá? Acaba. E aí eu vou trazer um detalhe aqui para você em relação ao benefício salário maternidade que é pago pelo INSS. Por exemplo, se a pessoa teve ali o filho no mês de novembro, ok? No mês de novembro, como é que vai ser? Como é que o INSS vai pagar? O INSS vai pagar o mês de novembro, o mês de dezembro já vem com 13º proporcional. Proporcional a quê? Ao ano que a pessoa teve a criança, ao ano que ela recebeu o salário maternidade, tá? Que isso fique claro. Vamos supor que a segurada ela teve ali o filho, certo? Não a segurada empregado, segurada contribuinte individual, por exemplo. Ela teve o filho ali no dia 1º de novembro. Então o INSS pagou normal dia 1º de novembro e dezembro, como é que vai fazer? O INSS vai pagar o mês de dezembro, mas vai pagar também o proporcional do 13º referente ao mês do ano ao ano de 2019. E qual é o proporcional? Ora, o proporcional é referente a 2 meses, tá? Então o INSS vai pagar esses 2 meses, porque é assim que funciona. Por exemplo, se o INSS ele concede um benefício em janeiro, aí vem janeiro, a criança nasceu em janeiro, então janeiro, fevereiro, março, abril. Quando for em abril, o INSS vai pagar o mês de abril e mais o 13º proporcional referente a esses 4 meses, tá? Referente a esses 4 meses, ele vai pagar. No final do ano é assim, se a criança nasceu no dia 1º de novembro, e a pessoa deu entrada, teve um milagre, né? A pessoa nasceu, a criança, não, esse não é o milagre. O milagre é ela ter nascido, a pessoa deu entrada e o INSS concedeu o benefício, né, em 2 dias ali. Então ela vai receber o mês de novembro, vai receber o mês de dezembro e juntamente com o mês de dezembro ela vai receber o 13º proporcional referente a esses 2 meses, novembro e dezembro. Quando for em janeiro, ela vai receber o mês de janeiro, e em fevereiro ela vai receber o mês de fevereiro e o 13º proporcional, referente a janeiro e fevereiro. É assim que funciona. Se o INSS pagar os 4 meses dentro do ano, no último mês ele vai pagar o 13º proporcional referente aos 4 meses. Se o 13º, se a criança nasceu no final do ano, seja em dezembro, seja em novembro, seja em outubro, o INSS ele vai pagar o 13º proporcional em 2 momentos, no final do ano e quando encerrar o benefício, tá? Então que isso fique claro. Ah, professor, e no caso da empregada? Ora, a empregada não é o INSS que paga, quem paga é a empresa. Então a empresa vai pagar o 13º proporcional de qualquer forma, tá bom? Outro detalhe que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar para você no começo, certo, da aula, é o seguinte: o salário maternidade é o único benefício que vale como salário de contribuição, certo? Conta como salário de contribuição. É por isso que há desconto no benefício salário maternidade, tá bom? Então que fique claro. Há desconto no benefício salário maternidade? Existe. A previdência é paga. Portanto, se o empregado ela recebe o salário, vai ser descontado 8, 9 ou 11% dela. Normal, padrão. Isso é normal. Mas também vai valer como salário de contribuição.
ok? Vai valer como tempo de contribuição, vai valer como carência, normal, tá bom? Que isso fique claro. No mesmo caso, é a contribuinte individual. Se ela paga o INSS, se ela recebe o salário maternidade, vai ser descontada a alíquota que ela paga. Se ela paga 11%, vai ser descontado 11% dos R$ 998, do salário mínimo vai ser descontado. Ela já vai receber o valor com desconto da contribuição previdenciária. Se ela paga 20%, ela já vai receber o salário, certo? O benefício, salário maternidade, com desconto de 20%. É retido na fonte. Se ela paga 5%, ela já vai receber o benefício salário maternidade com desconto de 5%, que é referente à contribuição previdenciária, mas irá valer como salário de contribuição. É o único benefício que a contribuição incide contribuição previdenciária, mas também, em contrapartida, conta como salário de contribuição. Que isso fique claro, ok? Então a regra é o quê? 120 dias recebe o benefício. Não esqueça disso. O benefício é devido por 120 dias. Não são 4 meses, são 120 dias, ok? Então essa é a regra. Mas existem exceções. Quais são as exceções? Ora, a primeira exceção é a seguinte. Pode ser prorrogado por 15 dias anteriores ao parto, certo? Anteriores aos 28 dias e 15 dias também posterior, se for comprovado mediante atestado médico, certo? Que atestado médico e perícia médica também do INSS, que teve complicações na gestação, enfim. Então, sendo comprovado por meio de atestado médico, esse período de 120 dias ele pode ser prorrogado 2 semanas anteriores ao parto e 2 semanas posteriores ao parto, tá bom? Até essas 2 semanas anteriores e posteriores. E aí vem outra situação. Muita gente vai falar, muita gente se confunde, muita gente pensa que o benefício salário maternidade, depois daquela criação daquela empresa cidadã, ele deixou de ser 120 dias e passou a ser 180, porque aumentou mais 60 dias ali. Mas nada tem a ver, esses 60 dias, esses 180 dias, nada tem a ver com o benefício salário maternidade, que isso fique claro, tá? Isso é outra situação, é outra legislação que não implica no benefício salário maternidade. Ah, professor, mas o meu município lá, a prefeitura, o salário maternidade, quando a pessoa recebe, são 180 dias. Opa, mas aí quem está pagando é o município, que é o caso daqui da prefeitura de Sobral, tá? O município ele faz parte da empresa cidadã. Portanto, o INSS, como não tem regime próprio aqui no município, o INSS que é o regime geral de previdência social, que a prefeitura de Sobral utiliza, o município de Sobral utiliza. Como é que vai funcionar? O INSS paga, né, esses 120 dias, portanto, a prefeitura, esses 120 dias que a prefeitura pagar, ela vai restituir, vai ser restituído para ela vai ganhar esse dinheiro quando ela for pagar a guia da Previdência Social. Os outros 60 dias, aí é outra história. Aí já é a prefeitura que paga esses 60 dias e ela se compensa de alguma forma, de algum crédito tributário, de outra situação. Mas o INSS, a Previdência, não paga mais que 120 dias no caso dessa empresa cidadã. Não há esse pagamento. Isso não existe, tá bom? Então, você viu empresa cidadã? Esqueça. Não é Previdência Social. Tá? Não é o INSS que paga esses 60 dias a mais nesse caso, ok? Que isso fique claro para você, tá bom? A outra situação é a seguinte, que isso fique claro, fixe aí. Nasceu vivo ou natimorto, vai ter direito aos 120 dias. Que fique claro para você, tá? Que fique claro, ok? Nasceu vivo ou natimorto, vai ter direito aos 120 dias do benefício, tá? O INSS, ele trazia ali na instrução normativa número 45, ele trazia uma situação muito absurda. Ele dizia, se a criança nasceu com até 23 semanas, é aborto. Não tem direito ao benefício. Só vai ter direito a 15 dias, né? Que é o caso para quem tem aborto espontâneo, não criminoso. Aborto não criminoso são 15 dias de benefício, ok? Já estou trazendo a próxima situação. Mas isso acabou, certo? Isso acabou. O que é que o INSS, a instrução normativa 77 de 2015, o que é que ela traz, o que é que ela diz? Ela diz o seguinte, nasceu vivo, 120 dias, não importa, certo? Aliás, nasceu vivo não, nasceu é 120 dias. E como é que
que o servidor, como é que o INSS vai entender que nasceu e vai ter direito a 120 dias? Não importa se nasceu, veja bem, não importa se nasceu vivo ou se nasceu morto. Nasceu, tem direito a 120 dias, certo? Como é que a pessoa vai comprovar? Ora, se nasceu vivo, é a certidão de nascimento. Se nasceu morto, é a certidão de óbito. Simples assim, ok? Nasceu, a partir do momento que nasceu, não se trata mais de aborto. Ou nasceu vivo, ou nasceu morto. Ok? Então que fique claro isso, tá? Acabou essa situação, 23ª semana, foi depois, etc, etc, etc. Professor, e como é que vai ter essa comprovação? Ora, com a certidão de óbito, tá? Com a certidão de óbito. Porque é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ele entende que até a 23ª semana é considerado aborto, ok? É considerado aborto. Tem lá situações, o feto tem que ter menos de 500 gramas, certo? Para não ser considerado nascimento, certo? Para não ser considerado nem nascido vivo e nem natimorto, certo? Então tem essa peculiaridade, tem tanto essas gramas, 500 gramas, salvo engano, 500 gramas, como também tem a questão dos centímetros ali, são 15 centímetros, são 18 centímetros, eu não estou lembrando agora no momento, tá? Mas é essa situação peculiar. O que importa é o seguinte, quem é que vai comprovar no caso de aborto? Um atestado médico com a CID específica, tá? Com a CID específica. Se for um aborto, o médico vai dar um atestado com a CID específica e a segurada terá direito a 15 dias de salário maternidade. Se foi nascido vivo ou morto, vivo, certidão de nascimento, morto, nascido morto, certidão de óbito, vai ter direito a 120 dias, ok? Que isso fique claro. A outra situação é a seguinte, a gente sabe que teve um surto aí de mães que infelizmente foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti e acabou que as crianças nasceram com problemas neurológicos, com aquela doença, com microcefalia, certo? Então, nessa situação, o legislador veio e disse o quê? Opa, é criança que nasceu com microcefalia, então a mãe terá direito a um benefício de 180 dias e não 120, tá? 180 dias. Então que fique claro isso, é uma exceção. A regra é 120 dias, como eu já falei, mas existe essa exceção, tá? Existe essa exceção. 180 dias para crianças que nasceram com microcefalia, que isso fique claro, ok? É triste, mas enfim, é isso, tá bom? Eu não gosto de falar, mas é isso, tá bom? Crianças que nasceram com microcefalia, a mãe terá direito a 180 dias. A outra situação é uma situação absurda, peculiar, esdrúxula, que o presidente tentou mudar, mas não conseguiu por meio da medida provisória 808, né? O Michel Temer ainda editou a medida provisória 808, mas enfim, não conseguiu mudar. Teve uma reforma trabalhista, você sabe disso, teve uma reforma trabalhista, e a reforma trabalhista veio e mudou ali alguns dispositivos da CLT, e teve dispositivo que foi alterado e impactou ali no regime geral de previdência social em relação ao benefício salário maternidade, que é uma situação absurda pelo seguinte fato. O que é que diz lá a legislação, a CLT, tá? A CLT tem no material. A CLT ela diz o seguinte: se uma segurada, certo, ela trabalha exposta a agentes nocivos que prejudiquem a saúde dela em condições insalubres, o que é que a empresa tem que fazer? A empresa tem que afastar aquela segurada daquela atividade insalubre e colocar ela em uma atividade salubre, um ambiente salubre, para ela poder ter uma gestação tranquila, uma gestação segura, uma gestação saudável. É isso que a legislação fala, certo? Até aí, ok. Concordo plenamente. Obviamente, isso é uma coisa lógica, certo? Isso não era nem para ter na legislação por ser uma coisa tão óbvia, mas o ser humano é uma coisa inacreditável, tá? Então, o legislador foi e positivou isso, tá na legislação. Se a pessoa está grávida, tá? Ela não pode ficar em atividade insalubre. Ela tem que ficar em um ambiente salubre e tudo. Então, portanto, se ela trabalha ali exposta a agentes nocivos, ela tem que ser afastada daquela atividade e a empresa tem que
colocar ela em outra atividade em um ambiente salubre. Ponto. Até aí, ok, perfeito. Agora vem as exceções. Aí o legislador fala o quê? Se a empresa não tiver como tirar essa funcionária de lá, essa segurada de lá, se a empresa não tiver como afastar essa segurada de lá, a gravidez será considerada gravidez de risco. Ela não pode trabalhar em um ambiente insalubre, ela tem que ser afastada. Então, será considerada uma gravidez de risco. Mas a empresa não tem como colocar ela em um ambiente salubre, porque não tem. Não tem. A atividade da empresa não tem um ambiente que não seja salubre, não tem. Simplesmente não tem, ou ela não tem, ela não tem qualificação técnica para ir, enfim, etc. Ela não tem um posto equivalente, enfim. Não tem condição de realocar ela em uma atividade salubre, em um ambiente salubre, para ela poder ter a gestação e trabalhar normal, certo? O que é que vai acontecer? Vai ser considerado uma gravidez de risco, portanto, ela terá direito ao benefício salário maternidade por tempo indeterminado. Por isso que é absurdo. Não tem fonte de custeio que preveja um absurdo desse. E foi isso que o legislador fez. Se a mulher, ela trabalha em um ambiente insalubre na empresa, e a empresa não tem como realocar ela para outro lugar, ela vai estar com a gravidez de risco, e durante a gravidez ela vai ter que ser afastada. E não só durante a gravidez. Ela vai ter que ser afastada, porque ela não pode trabalhar em um ambiente salubre, ela tem que ser afastada, e além dela ser afastada daquele ambiente salubre, portanto, ela já vai ter direito ao benefício, certo? Salário maternidade. Agora, ela vai ter direito ao benefício durante a amamentação. Enquanto ela for lactante, ela vai ter direito ao benefício. Portanto, pode ser um benefício que dure mais de um ano, dure 2 anos, um salário maternidade que dure 2 anos. Por quê? Porque ela é lactante. Ela não pode voltar àquela atividade insalubre que vai prejudicar a saúde dela e pode prejudicar a saúde da criança, do bebê. Ela não pode. Então ela vai ficar recebendo o benefício salário maternidade anterior ao parto, muito anterior ao parto, com 2, 3 meses ali de gestação. É considerado uma gestação de risco. Lembrando que ela é funcionária de uma empresa, a empresa vai pagar ela, mas vai se compensar quando for pagar a guia da Previdência Social. Portanto, a empresa pode ficar com a funcionária afastada durante 1 ano, 2 anos, recebendo salário maternidade, porque ela vai ficar afastada durante a gravidez de risco, enquanto ela for lactante. Vejam o absurdo. E aí veio a medida provisória 808 e acabou com isso e colocou a responsabilidade toda para a empresa. Se a empresa não tem como realocar ela, a empresa que pague o salário dela. Ela está com estabilidade provisória. Ponto. É assim. Era assim o texto da MP 808. Só que a MP caducou, não foi votada. E aí voltou o texto da reforma trabalhista e esse é o texto que está vigorando. Portanto, nesse caso específico, o salário maternidade pode durar não sei quanto tempo. 8 meses, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, ninguém sabe. Enquanto ela for lactante, ela vai ter direito ao benefício. Que fique claro isso. E aí a gente encerra esse bloco, não deu tempo de terminar, a gente vai para o próximo bloco. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo bloco.